Iniciando o trabalho, irei começar falando sobre a linha do tempo. Em 1500, a gente resolveu iniciar de 1500 porque foi a época que os portugueses chegaram ao Brasil. E até então, nessa época, o Brasil ele só habitavam os índios aqui já, antes da chegada dos portugueses, a medicina natural era o que era usado. As plantas, etc. Coisas que até hoje em dia ainda temos na nossa cultura. Ok. Em 1508, foi instaurada a primeira Santa Casa de Misericórdia. E nesse tempo, as pessoas que eram tratadas aqui no Brasil eram tratadas como caridade, filantropia, tanto pela Santa Casa como pela Igreja Católica. Em 1778, foi quando os primeiros médicos vieram ao Brasil, migrados de Portugal, que foram 4 médicos. Em 1809, a família real chega ao Brasil e foi quando as coisas começaram a dar uma mudada para melhor. Em 1822, Dom Pedro começou a trabalhar para melhorar, para fazer mudanças urbanas, para uma melhora na urbanização do país, começando com o calçamento das ruas, iluminação e higienização. Em 1829, começou a inspeção de saúde pública, realizada no Porto do Rio de Janeiro. Em 1837, a imunização compulsória, foi a vacinação obrigatória das crianças contra a varíola. Em 1850, a criação da Junta Central de Higiene, que na época foi criada para diminuir as doenças que eram existentes naquele período. Em 1851, a tuberculose era a doença que mais matava no nosso país. Em 1889, foi proclamada a República. Em 1897, houve a criação da Diretoria-Geral de Saúde Pública, onde a saúde e o sanitarismo eram uma obrigação do Estado intervir para que houvesse o controle das epidemias que haviam no nosso país. Em 1900 foi criado o Instituto Soroterápico Federal. Em 1904 houve a revolta da vacina, que foi a imposição para que todas as pessoas fossem vacinadas. Porém, todavia, entretanto, as pessoas não sabiam para que serviria aquela vacina e achavam que aquilo de alguma forma fosse prejudicá-los, e por isso houve a revolta. Em 1908, o Instituto Soroterápico, que já existia no país e mudou de nome, foi rebatizado de Instituto Oswaldo Cruz. Em 1909, houve a descoberta da doença de Chagas por Carlos Chagas. Em 1919, o Instituto Oswaldo Cruz muda a sua direção e passa a ser direcionado por Carlos Chagas. Em 1920, houve a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1923, a criação da primeira escola de enfermagem, que foi a Escola Ana Nery. E também foi criada a Lei Eloy Chaves. Em 1930, houve a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Em 1932, a criação do INAMPS. Em 1933, houve a união das CAPES e IAPES. Em 1934, foi quando foi criada a licença maternidade. Em 1941, houve a reforma de Barros Barreto. Em 1943, a consolidação das leis trabalhistas. Em 1949, a criação da nossa CLT. Em 1953, a criação do Ministério da Saúde como um órgão independente. O foco naquela época era os programas de saúde, incluindo a vacinação, controle de epidemias e endemias. Nesse período já começou a parte da promoção e prevenção à saúde. Em 1956, foi criado o Departamento Nacional de Endemias Rurais. Em 1960, foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social. Em 1963, criação do Fundo de Assistência ao Trabalhador. Em 1966, a criação do Instituto Nacional de Previdência Social. Era um sistema excludente, porque só quem podia ter acesso eram previdenciários e os contribuintes. Em 1967, foi publicado o Decreto-Lei 200/67.
1970, a criação da Superintendência de Campanha de Saúde Pública. 1975, o Projeto de Sistema Nacional de Saúde no Brasil. 1976, Programa de Interiorização das Ações de Saúde, que aí foi ampliada a assistência para todo o país. 1977, foi quando houve a criação do INAMPS. 1978, houve a primeira Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, que foi o que deu uma boa impulsionada nas mudanças de saúde no nosso país. Em 1980, foi criado o Sistema de Atenção Médico-Supletiva do Brasil. Em 1981, foi constituído o Conselho Consultivo de Administração Previdenciária. Em 1983, foram criadas ações integradas de saúde. Em 1985, diretas já. Foi a criação de associações secretários de saúde em âmbito nacional e estadual, que é o CONASES e o CONAS. Em 1986, houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi aí que foram começar a lançar as diretrizes para a construção de um sistema único e descentralizado. Que, digamos assim, a partir disso que foi formulado o SUS, que em 1988 foi o que houve a efetivação da criação do SUS. 1990, a criação das Leis Orgânicas da Saúde, que foi o que são as leis que regulamentam o SUS. 1993, foi publicada a Norma Operacional Básica de 93. 1996, foi criada a NOB 96. Ela modificou um pouco a antiga, né, a NOB antiga, para falar mais sobre a gestão, de quem participaria, quem faria o quê. Em 2002, foi editada essa norma, foi editada a Norma Operacional de Assistência à Saúde. Em 2006, foi criado o Pacto pela Saúde. Em 2008, a criação do NASF. Em 2011, o Decreto 7.508, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, cria as regiões de saúde, que reitera a regionalização como princípio organizativo do SUS. Em 2012, foi sancionada a Lei Complementar 141/12. E em 2015, a Emenda Constitucional de 85/15, também conhecida como Emenda da Inovação, que representa para a ordem constitucional brasileira um marco no estreitamento das relações entre Estado, sociedade civil e um número maior de instituições de pesquisa. A gente fez uma básica linha do tempo falando sobre o desenvolvimento que a saúde teve desde 1500, que foi logo com a chegada dos portugueses, até 2015. As colegas vão explanar mais sobre as normas, né, sobre o nosso mapa conceitual mental. Elas vão explanar um pouco mais sobre esse assunto, dando exemplos e explicando melhor sobre cada um dos temas. A Lei 8.142 de 1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre a transferência intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências também. O SUS contará com as seguintes instâncias colegiadas: o Conselho de Saúde, a Conferência de Saúde, e também contará com a participação de cada esfera do governo, federal, estadual e municipal, sem que haja prejuízo das funções do Poder Legislativo. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo. Ele é composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e usuários. O Conselho de Saúde atua inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, como o repasse desses recursos, que acontecerá de forma automática e regular, e os critérios para o recebimento destes recursos, que são Fundo de Saúde, Conselho de Saúde Partidário, Plano de Saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos e comissão de elaboração de planos de carreira. 70% destes recursos são destinados aos municípios e o restante aos estados. O não cumprimento destes requisitos
acarretará que a administração passará para o Estado, e se o Estado novamente não cumprir com esses requisitos, a administração passa para a União. A Conferência de Saúde tem segmentos sociais com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde reúne-se a cada 4 anos. Pacto pela Saúde 2006. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma política pública que acaba de completar uma década e meia de existência. Nesses poucos anos, foi construído no Brasil um sólido sistema de saúde que presta bons serviços à população brasileira. Vou falar um pouquinho agora da portaria número 399, de 22 de fevereiro de 2006. Temos aí o Pacto pela Saúde. Compromisso público com definição de prioridades articulados e integrados nos 3 componentes: Pacto pela Vida, defesa do SUS e gestão do SUS. Temos aí as prioridades pactuadas, que são saúde do idoso, controle de câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas à doença, promoção à saúde, fortalecimento da atenção básica. Temos também a programação pactuada e integrada PPI, que é o processo que visa a programação das ações de saúde, considerando prioridades por área de atuação a partir das ações básicas. Ainda pelo Pacto pela Saúde, financiamento, redução das iniquidades macro-regionais, estaduais e regionais. Olá, meu nome é João Vitor. Vou falar sobre a descentralização e a regionalização e o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, relacionados juntamente ao Pacto pela Saúde. Bom, buscando aprofundar o processo de descentralização com ênfase numa descentralização compartilhada, são fixadas as seguintes premissas que devem orientar esse processo. Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de políticas participando no cofinanciamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos. A descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as comissões intergestores bipartite. As comissões intergestores bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite. As deliberações das comissões intergestores bipartite e tripartite devem ser por consenso. A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação permanente para as comissões intergestores bipartite. O detalhamento desse processo, no que se refere à descentralização de ações realizadas hoje pelo Ministério da Saúde, será objeto de portaria específica. Bom, agora, a regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão, e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Os principais instrumentos de planejamento da regionalização são o Plano Diretor de Regionalização, o PDR, o Plano Diretor de Investimento, PDI, e a Programação Pactuada e Integração da Saúde, da Atenção em Saúde, PPI, detalhados no texto aqui. O PDR deverá expressar o desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões da saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de gastos e otimização de recursos. Oi,
Oi, boa tarde. Meu nome é Karen Samanta, sou do curso de Fisioterapia e neste trabalho eu irei falar sobre a Lei de número 8.080, de 19 de setembro de 1990. A Lei de 1990 tem a participação de complementar o setor privado, junto com a estrutura do SUS, que são o Ministério da Saúde, estados e municípios, juntando a política de recursos humanos, política para a população específica, vigilância em saúde e saúde indígena. Princípios do SUS são integridade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização, participação social. 3 tarefas do governo são federal, estadual e municipal. Determinantes sociais em saúde têm o intuito de organizar a alimentação e moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, educação, atividade física e transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Todos esses recursos são envolvidos na Lei 8.080. Para o quê? Para melhorar a saúde e moradia da sociedade brasileira e entre outros.